deixa eu aproveitar o início da aula duas coisas. Diga. Eu tô me sentindo muito perdida, mas é por culpa minha, não é por culpa do professor, calma. Aí, eu queria ver se o professor, tipo, depois pode, além das aulas do professor que estão gravadas, se tem, tipo, algum outro canal no YouTube, livro que a gente pode estar, sabe? Sim, Lendo senhora, para dar uma... disponibilizo para vocês. Por favor, muito obrigada. Tem algumas coisas interessantes para eu coloco algumas coisas voltadas para o que a gente está vendo agora. Tá? Beleza, obrigada. E Só não esquece de dar o link daí lá, Milena. Tá. Professor, outra coisa, eu tava conversando. Esses dias meu padrasto tava falando que ele ouviu em algum lugar sobre o uso da máscara, que por causa da nossa respiração, né? Que a gente inspira oxigênio e expira o gás carbônico. Aí, ele tava escutando que isso fazia mal. E daí eu queria saber se realmente se... Tipo, porque a máscara, não sei se passa o gás carbônico, né? Aí se a gente não tá inspirando ele de novo, sabe como? Sim, eu entendi o que você quis dizer, mas não tem, ela não, você não consegue, o gás carbônico ele consegue ainda sair pelo emaranhado do tecido da máscara, mesmo sendo um tecido mais grosso, tá? Você não vai estar inspirando mais gás carbônico e ao ponto de prejudicar a tua respiração, nem mesmo quando você está fazendo atividade física. Tá? A única coisa é que você pode sentir um certo mal-estar, é porque realmente o ar fica um pouco mais aquecido dentro da máscara, e aí então você fazendo uma respiração com o ar um pouco mais aquecido. Isso pode resultar em um pouco de tontura, em um pouco de dor de cabeça, por causa mais da temperatura do ar, mas não tem nada a ver com o gás carbônico. Inclusive, se você analisar o teste de VO2 máximo lá, no ventilômetro que eu passei para vocês, né? Eu mostrei um vídeo para vocês. Ele é feito numa máscara. E é uma máscara até bem mais rígida do que essa que a gente usa agora nesse período da pandemia. Então, se você analisar que eu levo um teste máximo justamente para medir a capacidade aeróbica no indivíduo, fazendo um exercício máximo, e isso não traz prejuízo para ele, isso não quer dizer que ele está respirando mais gás carbônico, não é essa máscara de tecido que vai fazer uma diferença. Respondi? Entendi. Respondeu. Muito Entendeu? obrigada. Nada. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Pois é, relacionado a essa pergunta da Milena, eu tenho reparado agora para ir para academia, o uso até quem usa direto, desde sair de casa e tal, você vai respirando, ela vai umedecendo, certo? Certo. E aí vou chegar na academia, uma pessoa, sei lá, respira ou passa perto e está contaminada. Com ela úmida, vai resolver ou tá de máscara? Não. Você tem que Resumindo, cuidar então, é bobagem. Você tem que cuidar com o grau da umidade do teu tecido, né? Então, se você estiver usando uma máscara de tecido, se você, por exemplo, pode usar aí uma máscara de tecido em torno de 5, dependendo, 8 horas direto, né? Em atividades normais, quando você vai fazer uma atividade física, a durabilidade dessa máscara, sem que você lave ela, é bem menor, porque você aumenta muito o teu fluxo respiratório. Então, se você vai praticar uma atividade física aí em torno de 1 hora, e mesmo que você gaste, no caso da nossa região, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar da academia, não tem nenhum problema. A eficácia da máscara ainda é muito grande. O que você não pode é ir treinar e continuar com essa mesma máscara o resto do dia, porque daí sim ela teria perdendo a capacidade dela de proteger a tua respiração. Beleza. Entendido? Professor, eu tô usando máscara de pano, sabe? Tipo, no meu trabalho eu troco de 2 em 2 horas. Tipo, normal, sabe? E até a recomendação que estão mandando, porque eu trabalho na área da saúde e estão mandando, tipo, tem a máscara de pano de 2 em 2 horas. A de 2 em 2 horas, o que eu sei é que é a máscara descartável, aquela que é de papel, né? Aquela máscara descartável é feita para trocar de 2 em 2 horas. A máscara de pano, ela tem uma durabilidade melhor, tá? E aquela máscara que é a que eles mais estão indicando para a galera que é da saúde lá, a N95, aquela tem uma durabilidade bem maior, né?
Sim, Eu não vou me recordar. Aquela é boa. Eu uso máscara de pano que minha mãe tá fazendo pra vender, sabe? Então, tipo, Uhum. pano daí. O que as enfermeiras no postinho que eu trabalho estão falando é pra trocar de 2 em 2, sabe? Daí. Tô fazendo a De, troca assim. de duas em duas é as descartáveis. Descartável, Pode, 4 em pode dar uma 4. pesquisada lá, mas a de pano ela tem uma durabilidade maior. Até por isso que a galera, além de ser mais ecologicamente correto e mais barato e viável para a população, a de máscara, de pano duplo, né, como ela tem que ser e tal, ela também tem uma durabilidade maior. Então, você pode trabalhar, por exemplo, uma manhã toda e trocar para usar outra à tarde. Beleza? Mais alguma dúvida antes da gente começar? Professor, eu Não? percebi que. Não é dúvida, só que depois que eu comecei a usar máscara, tipo, a dança voltou, né? Daí a gente só pode fazer aula de máscara. A gente tá se acostumando a respirar com a boca, porque é melhor, né? Eu quero ver depois que a gente tem que tirar a máscara, se adaptar de novo. Durante a atividade, na verdade, é natural que a gente respire mais pela boca do que pelo nariz. Mas sem a máscara, a gente consegue fazer um controle melhor Não, disso. mas eu digo até durante o dia, assim, porque eu tenho que ficar o dia todo por causa do trabalho também. Eu tô percebendo que eu tô respirando de boca aberta. Uhum. Isso é uma merda. Depois, meu Deus, tá gravando aula e eu falando palavrão. E você percebe mais isso porque você está usando a máscara, né? E daí você começa a reparar nesse tipo de coisa. Vai Agora, pro é terrível a máscara, né? A Milena vai pro YouTube falando palavrão. Acho que a Aline... o professor não vê o chat, né? Oi? O professor não enxerga o chat por aí, né? Porque tá com a tela Não. aberta. Eu vou ler o que a Aline mandou ali, tá? Tá. No chat. Também tenho uma dúvida, professor. Eu gostaria de voltar para a academia. Fazia musculação depois que começou a pandemia, parei. Porém, me faz muita falta. Só que tenho hipertensão. Estava sem medicamentos já, só cuidando da alimentação e fazendo exercícios. Porém, voltou a subir e tive que voltar à medicação. Queria saber se posso voltar ou seria um risco muito grande mesmo usando a máscara. Não, pode voltar tranquilo. É claro, o fato de você ter hipertensão te coloca num ponto um pouco, mas é pouca coisa mais arriscado, né? Porque a hipertensão, ela é uma doença que, na verdade, ela pode gerar outras doenças mais graves, né? Então, você tem que ter esse certo cuidado, mas você não tem nenhuma outra doença mais grave instalada. Então, você não se enquadra como um grupo de risco iminente ali, como alguém que já sofreu uma cardiopatia, alguém que tem um problema respiratório. Então, volta a fazer a sua atividade. Se você tiver a possibilidade, dentro do teu cronograma, de escolher ainda um horário onde a academia está um pouco mais vazia, na verdade, as academias, elas estão muito vazias, né? Na minha academia, eu estou trabalhando aí com 30% do meu público normal. E então elas já estão um pouco mais vazias e tem os horários que estão bem vazios. Se você puder usar um horário bem vazio, beleza. Agora, se você for fazer a sua atividade física de máscara, né, controlado, você não vai voltar agora fazendo uma intensidade alta de exercício, mas voltar a fazer a sua atividade, até mesmo para controlar o seu problema que já é congênito aí da pressão arterial, volta a treinar, pode voltar sem medo, né? Beleza? Mais alguma dúvida? A Aline agradeceu, professor. Beleza, de nada. Disponha. Galera, vamos lá. Vamos voltar a falar do sistema endócrino. Vamos terminar o sistema endócrino hoje e vamos começar falando pela glândula suprarrenal, ou também chamada de glândula adrenal, né? Sugiro que vocês estejam com o material aí para fazer anotações, abre um Word, alguma coisa, tá? Então, essa glândula adrenal aqui, né? Apesar de ela ser bem pequena, então essa glândula aqui tem em torno de 4 a 5 gramas. Então ela é bem pequena, que está aqui sobre os rins. Então a gente tem 2 rins, a gente tem consequentemente 2
glândulas suprarrenais, e apesar de ela ser pequenininha, ela é dividida em duas partes. O córtex, que é essa borda dela, e a medula, que é a parte interna dessa glândula adrenal. E a gente divide ela, né, no córtex e na medula, porque justamente diferentes hormônios são produzidos em cada uma dessas partes. Lá na medula são produzidas as catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina, bem ativas e bem participantes no sistema nervoso simpático, né, que a gente já viu, aumentando frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal. Então, essas glândulas aí suprarrenais, ela tem um grande papel na nossa vida, sobretudo quando a gente está em situações que a gente precisa, passa por um estresse e precisa de uma maior ativação simpática e de uma resposta do nosso corpo, seja ela física, né, contração muscular, seja ela cognitiva também, em casos de estresse psíquico. E o córtex adrenal, ele também produz outros hormônios, os mineralocorticoides, que são minerais, aí corticoides que atuam regulando principalmente a pressão arterial, a gente já vai ver daqui a pouco, os glicocorticoides, que são a base de glicose, e aí a gente tem o cortisol, um hormônio do estresse, e os gonadocorticoides, que são pré-hormônios ou hormônios que vão estimular a produção dos hormônios sexuais. As catecolaminas, então. Bom, as catecolaminas, como eu falei para vocês, elas aumentam o sistema nervoso simpático, né, aquele sistema nervoso autônomo que é atuante em situações de estresse, e nessa ação das catecolaminas, a gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da taxa metabólica, maior gasto energético, aumento da glicogenólise, aumento da liberação dos ácidos graxos. Então, as catecolaminas, além de preparar o nosso corpo para ações maiores, para estar pronto para a luta, né, para situações de estresse, então para ações físicas, contrações musculares e desempenho físico, ou seja, também situações de estresse psíquico, elas atuam no metabolismo que vai justamente fornecer energia para manutenção desse aumento do gasto calórico que tem o estresse, tanto físico como psíquico. Então, as catecolaminas, elas atuam aí no metabolismo da glicose, acelerando, e elas também atuam no metabolismo dos ácidos graxos. Como que acontece essa resposta das catecolaminas durante o exercício? Bom, vejam que interessante aqui. Nós temos aqui em repouso uma capacidade de 50% do indivíduo, do VO2 máximo, 75% e 100%. A noradrenalina, né, que está aqui representada em verde, ela é um hormônio do estresse físico. Gravem isso, noradrenalina, estresse físico. E a adrenalina é estresse psíquico. E aí fica mais claro para a gente entender essa resposta ao exercício. Por quê? Até 50%, eu não tenho um estresse considerável no meu organismo ao ponto de necessitar de uma liberação grande de catecolaminas para aumento da frequência cardíaca, temperatura corporal e fornecimento de energia. Acima de 50%, aí eu entro numa atividade física de moderada a alta, eu preciso agora de uma grande atuação desses hormônios justamente para fazer a regulação do meu metabolismo. A noradrenalina, que é o hormônio do estresse físico, ela tem um grande aumento já a partir dos 50% e ela é dominante com relação à adrenalina a partir aí dos 55%, 60%, né? A adrenalina tem uma resposta muito pequena até os 75%. Acima de 75%, quando eu começo a entrar em atividades físicas de alta intensidade, máximas, aí sim eu tenho um grande aumento da adrenalina.
Por quê? Bom, a noradrenalina ela é um estresse, é do estresse físico. É natural que quanto mais estresse físico eu tiver, mais noradrenalina eu estou produzindo. Acontece que quando eu entro em zonas de atividade de alta intensidade, as zonas máximas, o que acontece? Além do estresse físico, eu também tenho o estresse psíquico, porque eu tenho vasoconstrição dos principais órgãos, inclusive eu tenho uma diminuição do fornecimento do sangue para o cérebro, e, além do mais, como eu estou trabalhando numa alta intensidade, eu preciso também de um alto domínio de cerebral para que eu consiga manter aquela atividade. E quando eu chego em atividades físicas próximas a máximas ou máximas, vocês, se alguém aqui já treinou já fez alguma atividade física próxima à máxima, sabe o quanto estressante é, porque você sente dor e continua fazendo, você sente falta de ar e continua fazendo, enfim, há um aumento no estresse psicológico e por isso há também um aumento aí na adrenalina. Professor, Oi. Quando você sente que você está sem a capacidade de, tipo na academia, vamos dizer, você não tem o desempenho que você teria, ou talvez por sono, por cansaço, existe um exame, alguma coisa para medir em que teor está a noradrenalina e a adrenalina? Existe sim um exame, você consegue fazer um exame sanguíneo para você analisar a concentração de adrenalina e noradrenalina no teu sangue, tá? E, inclusive, se você analisar as curvas que fazem a adrenalina e a noradrenalina, são as mesmas curvas que a gente tem no limiar de lactato. Então, por exemplo, eu poderia medir adrenalina e noradrenalina para prescrever treinamentos justamente pela concentração. Acontece que o exame laboratorial, para que eu consiga detectar essa adrenalina, essa noradrenalina no sangue, ele é bem mais caro de ser realizado. Então, é muito raro de você ver algum médico pedindo, ou algum treinador trabalhando com os níveis de adrenalina e noradrenalina, justamente pelo custo que teria esses hormônios, né, esse exame em si, comparado a outros para prescrição de treinamento. Mas é possível, sim. Professor, uma dúvida. Diga. O que causa, assim, tipo, vou dar um exemplo assim, eu acabei discutindo com você e eu acabei ficando muito nervoso, assim, a ponto de tremer, tipo, de raiva. O que causa, o que é isso? Tem a ver com o estresse da discussão? Tipo, que você fica tremendo, assim, de nervosismo? Você é um pincher. Professor. Provável que Pincher é metade ódio e metade tremedeira, né? Mas Mais ou menos isso. tem total relação com as catecolaminas, Thiago. Então, quando você tem um aumento da adrenalina, no caso, você entra numa discussão, né? Onde o seu estresse ele é psicológico, acontece que a adrenalina ela aumenta, mas ela leva a noradrenalina junto. Apesar de você não ter um estresse físico naquele momento, do tipo estar fazendo uma contração muscular mecânica contínua, né, que levaria ao aumento da noradrenalina, como você tem uma discussão que tem um grande pico de estresse mental, você tem um grande aumento de adrenalina e, consequentemente, de noradrenalina. Isso quer dizer o quê? O teu músculo aumenta a temperatura, você aumenta os sítios de cálcio, a bomba de cálcio e potássio para realizar a contração muscular, você aumenta o fornecimento de energia, então aumenta a taxa de glicose dentro da tua célula muscular, porque o teu corpo, o nosso corpo, ele é feito para, em situações de estresse, ou lutar ou correr. Então, eu estou pronto para realmente, se eu precisar do meu físico, eu conseguir. E se você não dissipa essa energia, ou seja, se você fica só na discussão verbal e não parte para a discussão física, né? Aí, então, você tem energia acumulada no teu músculo e realmente você começa a ter esse tipo de tremor. Mas é a relação direta com essas catecolaminas. Tem esses tremor que eu ando sentindo. Tem a mesma. Desculpa, eu cortei alguém. Pode perguntar.
E assim, e depois que passa isso, professor, depois que passou a discussão ali e tudo, aquela tremedeira da hora da raiva, tipo, começa a dar muito sono. Por que será? Por causa disso aqui, ó. Ó, eu vou responder a tua pergunta já explicando esse segundo gráfico. Quando a gente tem uma atividade física de maior durabilidade, né, a gente nota uma curva muito parecida aqui. Então, eu tenho um aumento da noradrenalina antes, e quanto mais demorado é a atividade, mais estressante psicologicamente essa atividade fica, né? E aí, então, a adrenalina também sobe. E agora veja aqui, ó, quando depois que essa adrenalina baixa, né? Depois que eu terminei a atividade física aqui, no caso aí, Thiago, no que você terminou a tua discussão, veja que em questão de minutos, a adrenalina despenca. Despenca, despenca, despenca. O que isso quer dizer? Você está no nível alto de estresse, pronto para dar resposta, você está passando por um período turbulento, ali mentalmente estressante, a hora que você parou, que aquilo desliga, o teu cérebro cai com a atividade física lá embaixo, né, com a ativação dele lá embaixo, e aí, consequentemente, vem um período que ele quer descansar, que ele quer regenerar, por isso vai aumentar a tua sensação de sono, vai liberar alguns hormônios que vão relaxar a tua musculatura, que vão relaxar o teu estado mental, e, consequentemente, se você parar um pouco, você realmente vai cair no sono, tá? Então, é por isso também, como ela sobe rapidamente para uma situação de luta, né, para uma briga, ela também vai cair rápido ali, justamente por baixar essas concentrações de adrenalina e noradrenalina. Ah, entendi. Não, é que teve um caso no meu trabalho que eu acabei discutindo com a mulher, e, tipo, foi bem estressante, assim. E daí, na hora, assim, eu passei muita raiva, e daí eu saí lá de dentro da sala e fui para outra lá, e, tipo, eu tremia, assim, de raiva. E depois que eu voltei, que eu conversei com a minha colega, com a outra colega lá, que ela falou calma, tal, que eu voltei, tipo, continuei minha atividade normal, começou a me dar uma abrição de boca, mas muito sono, assim, tipo, Sim. não parava. Tipo, eu fui falar que saco, e uma abrição de boca e não parava, professor. Tem diversas situações que isso vai acontecer. Uma das que eu mais que eu me lembro, assim, foi uma vez que eu estava viajando para minha cidade, debaixo de muita chuva, e eu aquaplanei numa curva e perdi o controle do carro, né? E, porra, é questão de segundos, poucos segundos, eu nem rodei nem nada, eu consegui controlar o carro, né? Só perdi um pouco do controle ali, eu senti que perdi o carro, passou um pouco a metragem ali, eu consegui estabilizar. 5 segundos depois, minha perna tremia mais que um bambu verde, cara. Daí eu tive que parar o carro do lado, esperar baixar um pouco, parar de tremer. Aí depois também me deu uma certa leseira, daí parei no posto, se joga uma água na cara, dá uma respirada. É mais do que natural, e isso tudo são ações das catecolaminas. Então, E aí ficou o professor lutador, né? Isso que eu sou lutador, mas tem horas que ó, não passa nada. Então Sem culhão, então é um caso parecido se quase aconteceu um acidente, digamos assim. Sim. É um caso parecido também. Diversas situações, cara. Quer ver? Uma situação boba, cara. Você tá lá jogando um flerte com alguém e essa pessoa chega num lugar que você não esperava. E aí aquilo te dá uma sensação boa e ao mesmo tempo te causa um nervosismo de como reagir, o que vai acontecer. Você está flertando com a pessoa, você sente palpitação, você sente tremor, você sente tudo isso relacionado à liberação de adrenalina e noradrenalina, e você tem vontade de tomar algum tipo de ação, justamente para gastar energia, né? Você pode ir conversar com a pessoa, pode sair correndo, mas você precisa fazer alguma coisa fisicamente também para tentar dissipar um pouco dessas catecolaminas, porque elas estão envolvidas a todo tipo de estresse emocional que você tem ali. Professor, posso perguntar? Pode. Que nem diz o Thiago, eu tive um pico de estresse muito grande, eu tive uma briga com uma pessoa, isso aconteceu no domingo. E na segunda-feira eu acordei com muita cólica já, eu passei tipo um pico de estresse muito alto, muito mesmo.
E, tipo, na terça-feira eu fui para o hospital com infecção no rim. Isso tem a ver com o pico de estresse? Não teria uma relação direta, apesar de uma possível explicação, mas eu acho difícil que tenha sido isso, é que quando você tem um grande aumento da adrenalina e noradrenalina, você tem um redicionamento do fluxo sanguíneo. E um dos órgãos que sofre também com esse redicionamento são os rins. Então, você diminui o fluxo sanguíneo nos rins e joga sangue para a musculatura, joga sangue para o cérebro, enfim, justamente para o fato da fuga ou luta, né? Então, pode ter uma relação relacionada ao fluxo sanguíneo, mas eu acho difícil que tenha sido. Eu acho que pode ter sido por outras causas, é mais fácil explicar por outras causas, né? Já tava num processo inflamatório no teu rim, enfim, ao ponto de desfrear a tua crise, tá? Mas eu acredito que não tenha relação com o pico de estresse. Tá bom, obrigada. Nada. Professor, dessa parte que o senhor falou de liberar a energia que houve na parte de você correr, então, assim, aquela situação que quando está acontecendo alguma coisa e você está nervoso, vamos supor um pai que está esperando o nascimento do filho e tal, O que que ele fica está andando, fazendo? que ele Andando fica de um andando lado de um para o outro, lado não para o é? outro. Então, Exatamente. essa é a forma de Consegue parar liberar essa quieto, porque se energia. ele sentar aqui com um nível de adrenalina e noradrenalina alto, aquilo é tão sufocante para ele que ele precisa gastar. Então, ele fica andando de um lado para o outro. Então, uma pessoa nervosa fica andando de um lado para o outro. Por quê? Adrenalina e noradrenalina. Enche a célula muscular lá de energia e ela precisa dar um jeito de gastar aquilo. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Todo sentido agora. Professor, e a Valeu. pessoa, tipo, desmaiar tem relação também? Não. Que nem, tipo, ele falou do pai ali. Meu irmão descobriu que quando a minha cunhada foi nele, ele desmaiou de nervoso que ele tava. Pode ser um pico, pode ser não. Na maioria deles está relacionado a um grande pico de adrenalina. Quando o indivíduo está esperando tanto ou fica muito nervoso com aquele acontecimento, com aquele fato, ele tem um pico tão grande de adrenalina, um nível de ativação neural tão grande, pelo momento de estresse que ele está passando ali, que o corpo dele não deu conta de dissipar essa energia ou de contornar e controlar a própria produção de adrenalina e noradrenalina. O cérebro entende, deixa eu desligar, porque aí se eu desligar, eu paro de produzir adrenalina e noradrenalina e consigo reestabelecer meu padrão normal. Também é o motivo desses desmaios, sim. É tipo reiniciar o celular. É, tipo, reiniciar o celular, exatamente. Entendi. Travou, Obrigada. reinicia que dá tudo certo. Beleza, galera? Falamos da adrenalina e noradrenalina? Alguma outra dúvida sobre isso? De boa, professor. Obrigado. Então vamos para a aldosterona, um mineralocorticoide produzido no córtex adrenal, que faz diversas funções. Regula o balanço eletrolítico, então ela regula as concentrações de alguns sais, de alguns íons, na nossa corrente sanguínea, principalmente lá no túbulo renal, e essas concentrações aí têm uma grande relação com a quantidade, principalmente de plasma, né, a quantidade de sangue, aumento do sangue e controle da pressão arterial. A principal ação dela é na concentração de sódio, aumentando ou diminuindo a concentração de sódio, tá? Ela diminui a concentração de potássio no sangue. Ela tem um aumento no pH sanguíneo através da secreção dos íons de hidrogênio. Então, aqueles íons de hidrogênio que causam uma acidose, né? Eles vão ser contornados aí pela aldosterona, sendo filtrado pelo sistema urinário, e pela ação dela justamente no sódio, ela vai controlar aí a pressão arterial e o volume sanguíneo, tá? Então, a principal ação, ou a ação da aldosterona, ela acontece por um sistema que eu já falei para vocês no ano passado, quando falamos da pressão arterial, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá?
Então, o que que acontece? Esse aqui é um néfron lá do meu rim, tá? Quando um fluxo sanguíneo ele diminui passando pelo néfron lá, o que que vai acontecer, né? Quando que esse fluxo pode diminuir? Em duas situações, ou numa situação de hemorragia, né, sendo ela intencional ou não. Então, se o indivíduo, né, tem uma hemorragia de algum acidente, de algum corte que perde volume sanguíneo, ele tem uma diminuição aí do fluxo sanguíneo nos néfrons, e aí esse sistema ele é ativado, ou numa hemorragia voluntária, como uma doação de sangue, ou, como eu acabei de falar também para vocês, no exemplo, é que durante a atividade física, durante os picos de estresse, eu tenho o direcionamento de sangue para a musculatura que está sendo trabalhada e uma grande vasoconstrição nos órgãos internos, né? Intestino, estômago e rins. Então, o néfron passa a receber menos sangue e quando ele detecta essa quantidade de sangue menor passando por aqui, né? A renina é liberada nesse néfron. E aí, quando ela entra, essa enzima proteolítica entra na corrente sanguínea, ela ativa um sistema da angiotensina, né? Angiotensina, anjo de coração, tensina de tensão, aumento da tensão nos vasos sanguíneos do coração, que essa angiotensina passa pelo pulmão, sendo transformada em angiotensina 2, e quando ela passa pela glândula adrenal, ela libera aldosterona. Essa angiotensina aumenta a tensão nos vasos sanguíneos e a aldosterona, ela libera sódio, e sódio retém água. A água vai aumentar o volume de plasma do sangue. Consequentemente, eu tenho aumento da quantidade de sangue. O nome do aumento da quantidade de sangue é chamado de volemia. Então, eu aumento a quantidade de sangue e aumento também a tensão nas minhas artérias. Quando isso tudo acontece, eu tenho o quê? Aumento da pressão arterial, tá? Então, esse é o sistema que regula a pressão arterial. Então, quando a gente faz atividade física de alta intensidade, que a gente restringe o fluxo sanguíneo no néfron, eu vou ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Isso resulta num aumento da volemia, né, por causa da liberação de sódio, e aumento na pressão arterial. Por isso que consumir muito sódio é contraindicado para a pressão arterial, porque quando eu tenho um aumento na concentração de sódio no meu sangue, eu também ativo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o que resulta em aumento na volemia e aumento na pressão arterial, tá? Um jeito de eu tentar inibir essa ação, né, não na atividade física, mas de inibir essa ação no caso de tratamento da pressão arterial, é justamente aumentando o fluxo sanguíneo no néfron. Como que eu faço isso? Jogando um diurético para o indivíduo. Quando eu jogo um diurético, eu aumento a atividade de excreção de líquidos no meu corpo, consequentemente, eu aumento a quantidade de irrigação nos néfrons, o que leva a uma inibição do sistema renina, angiotensina, aldosterona e um melhor controle da pressão arterial. Tudo bem? Falei grego. Então, acho que não tem nada a ver com o que está falando agora, professor, mas de semana passada, eu lembro que você tinha falado sobre a hora que você está praticando o exercício físico, sobre o suor, e você não vai ter, você está liberando suor e não vai ter vontade de ir no banheiro. Exatamente. E acabou acontecendo, aconteceu comigo o contrário, na verdade. Ou melhor, raramente eu suo muito fazendo musculação. E assim, eu não sei se é uma deficiência isso? Você sua muito? Não suo. Você não sua? Suo. Certo. Não.
Eu suo quando eu vou me alongar. Aí sim eu suo. Mas fazendo exercício, não. Não, a quantidade de suor produzido tem muito a ver com a quantidade e a eficiência das glândulas sudoríparas que você produz no teu corpo, tá? Quem não sua é normal, é comum a gente encontrar pessoas que têm uma grande dificuldade de suar, pessoas realmente não suam, né? E aí você tem uma perda, principalmente na excreção de muitos sais, você acaba sobrecarregando o teu sistema urinário, é natural que você necessite ir mais no banheiro, porque tua única saída, como você não elimina nem o suor, nem sais minerais e toxinas que você produz pelo suor, você vai ter que eliminar tudo pelo sistema excretor, né? Então há uma certa sobrecarga nesse caso dos rins. Essa é a única coisa que poderia acontecer. Mas se você é um cara que toma bastante água, bastante líquidos, se hidrata bem, não vai representar um problema renal, isso nem agora nem futuramente. Agora, se você toma pouca água, sim, tá? Entendi o porquê do vontade de ir no banheiro. Direto. Exatamente. Eu tomo bastante líquido. Exatamente. Bastante líquido. E aí o que acontece? Qual que é o grande detalhe? Esse sistema aqui, ó, ele é antagônico do ADH, do hormônio que a gente falou na aula passada, né, que é o hormônio antidiurético. Porque quando esse sistema aqui é ativado, ele inibe o ADH, porque esse sistema aqui, ele vai aumentar a concentração de água, então ele vai reter todo o líquido que o organismo tem. E o ADH faz justamente o contrário, né? Ele vai, se você inibe ele, você vai acabar indo cada vez mais no banheiro. Então, esse sistema aqui, eles trabalham, digamos que juntos, mas com funções diferentes. Professor, eu parei de tomar anticoncepcional faz meio ano já. E era muito difícil eu suar. Depois que eu parei, tipo, agora na dança, assim, eu tô suando bastante. Eu não sei se tem relação com a pausa do anticoncepcional que eu fiz. Você lembra qual era a composição do anticoncepcional que você usava? Ai, professor, não. Não, é que vai depender do tipo de hormônios que tinham no anticoncepcional, né? Tem alguns anticoncepcionais que são só progesterona e tem alguns que têm uma dosagem de estradiol também, né? Então, dependendo da concentração, você pode ter um aumento aí na tua concentração natural de estradiol, por causa da não utilização do anticoncepcional, e o estradiol ele tem muita relação com o controle de vasodilatação e vasoconstrição dos vasos. Então, talvez você esteja irrigando de uma maneira mais efetiva a tua musculatura agora e, consequentemente, produzindo mais calor através dessa musculatura e aumentando o teu fluxo de suor. É uma explicação plausível para esse caso, mas ainda assim teria que analisar mais, tá? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos para o vilão da história, né? Ou nem tão vilão assim, o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Toda vez que você estiver estressado, o cortisol vai aumentar, tá? Então, quando você está em picos de estresse, você tem um grande aumento de cortisol, ou quando você coloca o teu corpo em uma situação de estresse, mesmo que não seja psíquico, seja físico, como o jejum, você tem aumento do cortisol, ou em atividades físicas extremas, você também tem um aumento do cortisol, mas ele é um hormônio interessante também, porque ele também é um hormônio anti-inflamatório. Então, a gente precisa liberar cortisol, né, em uma certa quantidade, para a gente também ter ações anti-inflamatórias e também ter a disponibilização. Por isso que eu não fico doente, então, professor. Mas tem que cuidar com a concentração, né? Até mesmo com um auxílio dele no fornecimento de energia para o corpo em situações extremas, tá? Por que que ele é considerado aí um vilão, um hormônio que precisa ser controlado? Vamos lá. Estimula a gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Glicose, né? O novo, gênese, formação. Então,
O cortisol, ele aumenta a concentração de glicose no sangue. Através do quê? Vamos lá, vamos para o último item, estimula o catabolismo proteico. Então, quando altos índices de cortisol estiverem no meu sangue, eu vou quebrar proteína, vou quebrar músculo, liberar aminoácido, que vai entrar lá no meu fígado e vai passar pelo processo de gliconeogênese, aumentando a concentração de glicose no meu sangue, tá? Então, eu tenho um aumento de concentração de glicose graças à quebra do material proteico que eu tenho no meu corpo, no caso, os músculos, tá? Então, por isso, ele é considerado aí um vilão. Só que, ao mesmo tempo que ele aumenta a concentração de glicose devido à quebra do músculo, ele reduz a utilização de glicose. Veja que filho da mãe, tá? Então, ele joga uma quantidade grande de glicose no corpo, mas ele reduz a utilização dessa glicose pela célula, tá? Gerando uma maior resistência a essa glicose pela célula, porque ele aumenta também a mobilização dos ácidos graxos. Então, o corpo acaba utilizando um pouco mais de ácido graxo, mas aí, como eu tenho um aumento da glicose, eu acabo depositando essa glicose nos tecidos adiposos, e altos níveis de cortisol estão relacionados, né, à perda de massa muscular e aumento da gordura corporal, tá? Por isso ele é considerado um vilão. Mas a gente necessita liberar ele em diversas situações, tanto para fornecimento de energia, em alguns casos, como ele é um hormônio anti-inflamatório, e ele vai ter algumas ações benéficas para o meu organismo, principalmente depois de atividades físicas extremas, tá? Então, como que ele responde ao cortisol? Como que ele responde ao exercício, perdão? Então, a concentração de cortisol, ele é alta a partir de 60% da capacidade do indivíduo, aí chegando a picos máximos, né? Então, atividades físicas de moderadas a altas e máximas, elas vão ter grande liberação de cortisol, tá? Isso, então fazer atividade física extrema é ruim porque eu libero cortisol e cortisol é o vilão. Não. Essa resposta ao exercício do cortisol é justamente pela ação anti-inflamatória que ele tem, tá? E quando que o cortisol vai ser ruim? Bom, quando que o cortisol vai ser ruim? Quando você é um indivíduo que dorme muito mal e já acorda com altos níveis de cortisol e mantém esse nível de cortisol alto durante todo o dia. Quando você tem uma péssima alimentação que não fornece nutrientes para o teu organismo e aumenta o nível de cortisol para tentar reverter isso através do metabolismo dos ácidos graxos, e aí você cria uma resistência à insulina, podendo a longo prazo gerar uma diabetes do tipo 2, e aí você perde massa muscular graças a isso, tá? Então o cortisol ele vai ser vilão quando você não controlar ele relacionado aos estresses do dia a dia, sono, alimentação, até mesmo o estresse psíquico. O aumento da produção de cortisol no exercício físico tem ação anti-inflamatória, então não precisa se preocupar aí com altos picos de cortisol imediatamente depois do treino, durante o treino, tá? Se você levar uma alimentação regrada e um sono balanceado, esses níveis voltam ao normal sem nenhum problema, tá? Professor, Chega. o cortisol que é o antagonista da testosterona, né? Ele não é antagonista da testosterona, tá? Tem correlação, então. Mas, deixa eu até passar aqui para você. Vou aproveitar e vou explicar um slide aqui, ó. Aqui, ó, são 5 dias de treinamento, tá? De atletas treinados. E esse é o comportamento do cortisol durante esses 5 dias de treinamento. Veja que eu tenho um grande pico de produção de cortisol. Conforme vai passando os dias, mesma relação de dieta, mesma relação de sono, eu tenho em atividades físicas extremas um pico de cortisol durante a semana, tá? E acontece que a testosterona ela tem uma pequena queda aí nesse nível de treinamento, mas não é uma coisa significativa. Porém, se você analisar a relação
entre o cortisol e a testosterona? Testosterona, um hormônio anabólico. Cortisol, um hormônio catabólico. Então, se para os mesmos níveis de testosterona, agora eu estou produzindo muito mais cortisol, isso quer dizer o quê? Que o meu organismo está em um ambiente mais catabólico do que anabólico, tá? Entendeu? Ó, tá aqui, ó, essa relação aqui, que é justamente o que representa essas duas curvas. Então, aqui, ó, no terceiro e quarto dia, pode notar que o organismo está num ambiente mais catabólico do que anabólico. Então, ele não está recuperando e, teoricamente, o exercício não está fazendo os benefícios ou trazendo os benefícios suficientes para ele ter crescimento muscular, recuperação muscular, aumento de força, aumento das variáveis físicas. Então, ele não é exclusivamente um antagônico, porque um antagônico inibe a produção do outro, mas a relação entre eles tem a ver com estar num estado catabólico ou anabólico. Beleza? Eu tinha lido uns artigos ali e tal sobre essa questão da testosterona com relação ao cortisol, né? Que dizia que, tipo, se você já é uma pessoa que está com a testosterona baixa, consecutivamente o cortisol teu já vai ser um pouco mais elevado, alguma coisa assim. Por isso que eu perguntei da questão do antagonista, assim. Ela não é uma regra, tá, Guilherme? Mas é uma tendência, porque se a testosterona estiver muito baixa, no caso do homem, né, que precisa da testosterona, você vai estar com o corpo em um ambiente já mais catabólico, levando a produção, então, do cortisol, mas não é uma relação direta, né? Baixou a testosterona, consequentemente sobe o cortisol, mas é mais pelas relações indiretas do corpo já estar em uma situação de estresse, né? Tranquilo. Beleza. Vamos pro pâncreas, grande pâncreas, tá? Quem aí sabe quais hormônios o pâncreas libera? Insulina e glucagon. Insulina e glucagon. E o que que esses hormônios fazem? Manda para a célula a glicose, tira... vai, me fala. Fala, Milena. O quê? A insulina leva a glicose para o sangue. Isso não. E o outro eu já não lembro. Na verdade, ela tira do sangue. Então, esses dois hormônios... Na trave. Isso, esses dois hormônios aí, insulina e glucagon, eles têm o controle da glicemia, tá? Então, quando a glicemia sobe, eu libero um, quando a glicemia baixa, eu libero o outro, tá? Então, vamos lá. A insulina é responsável por diminuir a concentração de glicemia no sangue. A insulina diminui. Por quê? Vamos lá. Você comeu carboidrato, você comeu doce, né? Esse doce foi metabolizado, né, pelas enzimas, já começando pela boca e todo o tubo digestivo, e entrou na tua corrente sanguínea. Muito bem. Quando essa glicose entra na tua corrente sanguínea, ela tem um pico de glicemia, tá? Lá na nossa célula, a gente tem os glúteos. Espero que estejam anotando aí, tá? São 7 os glúteos. O que é um glúteo? O glúteo é um transportador de glicose para dentro da célula. Como a nossa célula tem uma membrana plasmática que ela é formada por gordura, essa glicose não atravessa essa membrana sozinha. Ela precisa ser transportada, ela precisa de um carregador dessa glicose. Quem é o carregador da glicose? A insulina. Então, dentro desses glúteos lá que captam a glicose, né, a glicose em si, ela entra pelo GLUT4. E o GLUT4 é dependente da insulina. Então, quando o indivíduo come lá o seu doce, que aumenta a glicemia, está lá na corrente sanguínea, para essa glicose passar pelo GLUT4 e ser jogado para dentro da célula para sofrer glicólise,
eu preciso da insulina. Então, a insulina, ela pega a glicose do sangue, né, a glicemia, e diminui jogando para dentro da célula para ser gasto. Se os estoques de glicogênio ou a atividade celular não estiver gastando tanto, a insulina pega essa glicose e carrega até o fígado, e lá ele vai dar um jeito de estocar isso em forma de gordura lá no tecido adiposo, tá? Então, a insulina é responsável por diminuir a glicemia. E o glucagon faz o contrário. O glucagon é liberado, ele quebra os estoques de glicogênio muscular e hepático, aumentando a concentração de glicemia no sangue, para que, agora sim, quando a musculatura estiver em atividade, eu gaste essa glicemia fornecendo energia para o meu músculo, tá? Ou para o cérebro, como é o caso do glicogênio hepático. Tá? Então, a insulina, ela carrega a glicose para dentro das células, tá? Diabetes. Diabetes do tipo 1, aquela diabetes congênita que o indivíduo nasce com ela. Então, a insulina é produzida pelas células beta lá do pâncreas. O indivíduo com diabetes do tipo 1, ele tem ou um déficit grande nessas células beta, ou nenhuma atividade dessas células beta, consequentemente, ele não produz insulina, tá? E então, o problema metabólico do indivíduo com diabetes do tipo 1 não está na célula muscular, mas sim no pâncreas, ele não produz insulina. E aí, então, ele é um indivíduo insulino dependente, ele precisa utilizar a insulina de maneira exógena para fazer o controle da glicemia no sangue dele. O que é um indivíduo com diabetes do tipo 2? Um indivíduo com diabetes do tipo 2 é um indivíduo com uma doença metabólica devido a má alimentação, maus hábitos de vida e baixa na atividade física, na qual o GLUT4, que eu falei para vocês, que é a porta de entrada da glicose e é dependente da insulina lá na minha célula, ele cria uma resistência à insulina, ou você diminui a quantidade de GLUT4 na sua célula e, consequentemente, eu tenho uma resistência maior à insulina, e aí eu tenho uma menor captação de glicose pela minha célula. O meu corpo identifica que a glicemia continua alto, manda estímulos para produzir ainda mais insulina para tentar baixar, e aí, quando o indivíduo vai liberando cada vez mais insulina, ele vai ficando cada vez mais resistente à insulina, ao ponto de gerar uma diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2, ela não é insulino dependente, a não ser em casos muito extremos, que a produção tão alta de insulina pode acarretar em algum problema nas células beta, mas é mais incomum, né? A diabetes do tipo 2 é controlada como a alimentação e exercício físico. Por quê? O exercício físico aumenta a quantidade de GLUT4 em cada célula, tá? Por que que a gente fala que o exercício físico deixa a célula mais sensível à insulina? Justamente porque eu aumento a quantidade de GLUT4 na minha célula e eu aumento a atividade também do GLUT4 pós-exercício. A atividade do GLUT4 aumenta em até 300% depois da atividade física, pelas 96 horas depois da atividade física. Ou seja, se você é um indivíduo fisicamente ativo, ou se você é um indivíduo que tem diabetes do tipo 2 e resolveu que agora você vai mudar a sua vida e vai fazer atividade física, seja ela aeróbica, seja ela treinamento de força, musculação, crossfit, você vai aumentar a quantidade de GLUT4 e vai aumentar a atividade desse GLUT4, ele vai captar mais glicose
de uma maneira mais eficiente e mais rápida do sangue, consequentemente liberando menos insulina, e aí revertendo esse quadro de diabetes do tipo 2. Beleza? Tranquilo os dois tipos de diabetes? Diga. Então quer dizer que a diabetes tipo 2 pode ser revertida? Ou até certo ponto? Ela é controlada, ela é mais controlada do que revertida, mas como ela é uma diabetes de uma doença metabólica de resistência, se você está, por exemplo, principalmente no início, né? Se é um indivíduo com diabetes do tipo 2 há muito tempo, é mais difícil, mas no início, o que o indivíduo faz? Controla a alimentação dele e faz atividade física. Se ele já, depois de algum tempo, melhorou bastante o metabolismo dele, que o GLUT4 tem uma grande atividade, ele já está mais sensível à insulina, o que é esse reverter esse quadro? Quer dizer que esse cara pode comer um doce que ele não vai passar mal, ele não vai ter nenhum tipo de sintoma de hiperglicemia, porque o metabolismo dele já está dando conta dessa glicose, tá? Então, de certa maneira, é um quadro revertível, mas claro que cada caso é um caso. O indivíduo tem diabetes do tipo 2 há 10 anos, não se cuida esses 10 anos, dificilmente eu consiga reverter, tá? Mas eu consigo melhorar bastante esse quadro com exercício físico e dieta. Entendi. Beleza. Diga, Milena. Professor, por que quando uma pessoa tem uma crise de hipoglicemia, ela fica desorientada? Por causa justamente da falta de fornecimento de glicose. Lembre que o nosso cérebro, ele só funciona com glicose, tá? Ou glicose, né? Ou os corpos cetônicos numa dieta low carb, né? Mas vamos falar de hipoglicemia. No caso da hipoglicemia, quando você tem uma concentração baixa de glicose no teu sangue, você tem um mau fornecimento de glicose para o teu cérebro, que é dependente da glicose, e aí você vai ter desorientação, tontura, em casos extremos, desmaio também, tá? Entendi, obrigada. Beleza? E aí, então, o meu corpo capta essa glicose. As células vão pegar essa glicose para ela através de dois mecanismos. O da insulina, que eu já expliquei para vocês, acabei de explicar, ou quando eu estou em exercício físico, quando eu estou aumentando a atividade do meu exercício, eu vou estimular a captação de glicose pela atividade celular, tá? E aí, então, eu consigo, através de outros glúteos, captar essa glicose pela atividade celular que eu estou exercendo durante o exercício. E aí, então, o que acontece? Eu libero glucagon, porque o glucagon vai quebrar glicogênio, vai aumentar a concentração de glicose no sangue, e devido ao aumento da atividade celular, o meu corpo vai captar mais glicose justamente para dar conta do gasto energético. Agora sim, eu tenho dois hormônios antagônicos, tá? Insulina diminui a concentração de glicose no sangue, o glucagon aumenta a concentração de glicose no sangue. E aí, eu tenho dois pontos interessantes para falar para vocês, tá? Quando eu tenho uma hipoglicemia, como a Milena falou ali, né? Eu tenho um quadro de hipoglicemia, eu tenho, primeiro, perda de força, tá? Se o indivíduo estiver treinando com vocês, estiver fazendo aula com vocês lá no colégio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você está fazendo uma atividade física de moderada a alta intensidade. Se o indivíduo bocejar, ele te deu o primeiro indício de hipoglicemia, tá? Então, o indivíduo bocejou, abre o olho, tá? Já pergunta se ele comeu, pergunta se ele está se sentindo bem, pergunta se ele não está tonto, se ele não está desorientado, se ele está sentindo algum tipo de tremor, se ele perdeu força, porque ele está entrando no estado de hipoglicemia, tá? O estado de hipoglicemia ele é
alarmante, ele é um período que você precisa ter cuidado, mas você consegue reverter de uma maneira mais fácil, né? Lembrem, se ele tiver em hipoglicemia e você tiver a opção de dar primeiro uma fruta e depois um doce, dá primeiro a fruta, porque a frutose entra de uma maneira mais rápida e não exige gasto de ATP para ser quebrada. Então, eu aumento a concentração de açúcar no sangue de uma maneira mais rápida, e além do mais, a frutose, ela entra através do GLUT2 e não é dependente da insulina. Aí, depois que ele tiver uma certa melhora, você dá um doce, né? Ou até mesmo uma bebida adoçada, é mais interessante pela velocidade de reação no organismo, e você tem uma melhora do quadro de hipoglicemia. Professor, tem alguma fruta que tenha um teor maior de frutose ou todas têm a mesma quantidade? A banana é das que mais tem um teor maior de frutose. Tem outras que são bem baixas. Por exemplo, a melancia, ela é muito baixa, muito baixa. A uva já é um pouco mais alta. A maçã, ela tem uma concentração mais baixa também. Porque às vezes quando a minha avó que eu vejo que ela tá tá dando hipoglicemia nela, ela vai e toma leite com açúcar. Então, se no lugar do leite com açúcar eu der uma banana, vai ter um resultado mais rápido. É que depende do nível dessa hipoglicemia. Se ela já é, pelo que você falou, já é uma pessoa que já tem uma certa consciência. E se ela tiver no início de quadro de hipoglicemia, não tem problema ela tomar um leite com açúcar, porque isso já vai reverter bastante o quadro glicêmico do sangue dela. Agora, quando o indivíduo está treinando lá, que ele passa mal de hipoglicemia, que ele fica realmente desorientado, é mais interessante tentar com a fruta antes. Ai, beleza. Obrigada. Nada. Agora, um cuidado, galera. Porque o indivíduo vai ficar desorientado. O indivíduo vai ter fraqueza no treino. Ele vai ficar tonto. Mas, olha o detalhe. Ele não bocejou. E ele está suando frio. Suando muito frio. Ele não está com quadro de hipoglicemia. Ele pode estar num quadro de hiperglicemia. E se você der um doce, se você der uma fruta, se você der uma bebida açucarada para ele, você pode terminar de matar esse cara. Me escutem, porque isso já aconteceu comigo, tá? Porque o indivíduo vai e tá indo lá pro teu treino, no meu caso, fazer o personal trainer com você, beleza? E o indivíduo pensa assim, porra, aquele desgraçado vai me matar hoje, eu vou comer um docinho aqui antes de ir para lá, porque aí eu entro no treino, né, tenho energia para treinar. Beleza, show de bola. Ele comeu o doce, a taxa de glicemia dele aumentou, ele começa a liberar insulina pensando em reduzir, só que aí ele começa a fazer o treino. Daí eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar, liberei glucagon, parei de liberar insulina, porque eles são antagônicos. O que o glucagon faz? Aumenta ainda mais a taxa de glicemia do sangue. E aí o indivíduo está em hiperglicemia. Hiperglicemia por causa do doce e por causa que agora ele está liberando o glucagon, liberando mais glicose para o sangue. E aí o professor aqui, inexperiente, recém-formado, olha para o cara, tem o quadro de fraqueza, tem um quadro que ele está desorientado, vai lá, compra um suquinho, pá, dá para o cara, era que eu tinha na academia, dei um suco para o cara, tomou 2 goles, foi pro banheiro, vomitou, quase desmaiou, tive que ir pro cara pro hospital e tal, ele estava num quadro de hiperglicemia, tá? E a hiperglicemia, ela é mais perigosa porque ela leva a coma rapidamente, tá? Então, tomem cuidado com os sinais do teu aluno relacionados à glicemia, porque a atitude que você vai ter vai ser uma ou completamente a oposta. Professor, é a questão da tremedeira. Tipo, eu sabia sobre a questão, tipo, de suar frio e a pessoa, tipo, começar a tremer demais, tá ligado? É normal que ela trema demais também pelo fornecimento de energia, né? É o mesmo esquema da adrenalina e noradrenalina, ó. Ela vai ter Então seria suor frio e hiperglicemia. tremor.
Oi? Seria a parte da hiperglicemia, né? Não da Exatamente, na hiperglicemia. Na hiperglicemia. a hipoglicemia é a questão do bocejo e da fraqueza ali. E a hiper é do suor. E a desorientação também. Apesar de que na hiperglicemia o indivíduo também tende a ficar desorientado. Beleza? Então, o que eu tinha... uma coisa interessante para falar para vocês aqui, ó, com relação a... Professor, peraí Oi. que alguém fez uma pergunta no chat. É o Gilberto. Hum. Então, quem malha e não toma suplementos, é ideal comer algo doce antes do treino? Não, não. O doce antes do treino, eu particularmente sou bem contra, tá? Justamente por você poder entrar nesse caso de hiperglicemia aí, tá? Se você tem vontade de comer algum doce, precisa de um doce ou acha o doce uma boa estratégia dietética, o mais interessante é você comer ele depois do treino, justamente porque a atividade dos GLUT4 vão estar bem aumentadas. E aí você gasta ou metaboliza esse doce rapidamente. Ele, antes do treino, vai fazer com que a tua glicose aumente, a tua glicemia aumente, e o glucagon vai fazer com que a glicemia aumente também. Isso pode, no melhor quadro possível, te levar a um estado de sonolência durante o treino e teu treino ser um lixo, ou você entrar realmente num estado de hiperglicemia, perdão, e aí ter outros sintomas mais graves, tá? Então, eu sou bem contra o uso do doce antes do treino. Agora, vejam que interessante, galera. O indivíduo destreinado, que está aqui em vermelho, ele vai ter uma diminuição nas concentrações de glicose com o passar do treino de maneira mais rápida. Ou seja, um indivíduo que está iniciando no treinamento, um indivíduo que está destreinado, vem num estado sedentário, você não pode fazer atividades físicas nem tão intensas e nem tão prolongadas, porque eu posso provocar nesse indivíduo um estado de hipoglicemia. Já o indivíduo bem treinado, representado aqui em azul, vejam que há uma manutenção na concentração de glicose, mesmo aí com uma atividade física de 1h30, como nesse estudo, tá? Isso quer dizer o quê? O indivíduo já está acostumado com o exercício, ele já está com uma quantidade de glicogênio muscular suficiente para manter a atividade física, ele tem um número de mitocôndrias suficiente para manter uma boa respiração celular, e aí, então, ele tem uma capacidade de manter a atividade celular relacionada à concentração de glicose por mais tempo, tá? Então, fica mais um alerta. Se o indivíduo é destreinado, tome cuidado com a intensidade e com a duração do treino, porque a sua programação de treinamento pode provocar nesse indivíduo um estado aí de hipoglicemia. Tranquilo? Cerramos o pâncreas. 10h15, meu Deus do céu. Vamos para as glândulas reprodutoras, as gônadas, tá? Os testículos nos homens que produzem testosterona, os ovários nas mulheres que produzem estradiol e progesterona e também um pouco de testosterona, né? Então, os hormônios sexuais, eles são hormônios esteroides, então eles são ésteres de colesterol, todos eles têm aí a mesma desenho químico do colesterol, mudando apenas as cadeias de carbono, né? E aí, então, a gente tem aqui dentro desses ésteres de colesterol os principais hormônios femininos, né? O estradiol, né? E a progesterona. Vejam que aqui a gente tem ainda os hormônios da suprarrenal, né? A aldosterona e cortisol também estão aqui, né? E aí vamos lá falar das mulheres primeiro. Bom, para a gente entender o comportamento hormonal nas mulheres, a gente precisa entender um pouco sobre o ciclo hormonal feminino, tá?
Então, o ciclo hormonal feminino vem da liberação de alguns hormônios e sua relação, tanto com o furículo, que vai aí liberar o óvulo para uma fecundação, com a relação da sua parede uterina e a relação que ela vai ter aí com os principais hormônios, né? Então, no início do ciclo da mulher, que é datado aqui pela data da menstruação, eu tenho aumento do hormônio FSH, folículo estimulante, que é justamente o que vai estimular o folículo, a formação do óvulo para a fecundação, dentro do período da menstruação. E dentro desse período de menstruação, notem que os demais hormônios estão com uma concentração bem baixa aqui nesse ponto, tá? Passado essa primeira fase do ciclo hormonal feminino, que tem uma duração aí média de 28 dias, né? Pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da mulher e dependendo da época da vida da mulher, né? Mas uma duração média de 28 dias. Eu entro nessa segunda fase aí, em torno do quinto e sexto dia, onde eu tenho aumento do hormônio luteirizante, do LH, que estimula a produção aí do estrogênio, do estradiol. O estradiol é o principal hormônio feminino, ele tem um papel regulador dos vasos sanguíneos, do controle lipídico, então o estradiol controla bastante a concentração de HDL e LDL no sangue, tanto no homem quanto na mulher, tá? E aí, esse é o hormônio que vai aumentar tanto a libido, a disposição, a força nas mulheres, é o estrogênio, e é o estrogênio também que vai dar o desenho feminino nas mulheres. O estrogênio acaba tendo um acúmulo maior de gordura nos quadris das mulheres, que dá a silhueta para as mulheres. Ele é responsável também pelo acúmulo de gordura, que dá o desenho das mamas das mulheres, enfim. Esse é o principal hormônio das mulheres aqui, e ele vai ter o seu pico de produção até o período da ovulação, onde há uma queda aí, então, nesses hormônios, né? E aqui, durante o período da ovulação, tem mais um aumento do folículo estimulante, justamente para causar o rompimento do folículo e liberar o óvulo, que ou está pronto para uma fecundação, ou ele vai acabar sendo eliminado na próxima menstruação. E aí, quando a gente está num período onde esse óvulo deveria ser fecundado, eu tenho queda no estrogênio e aumento na progesterona, principalmente nesses últimos dias, e aí a progesterona causa nas mulheres aquela melhor semana do mês, né, que as mulheres estão sempre com o melhor humor da vida delas, elas não se irritam com nada, né, não têm vontade de comer doce, elas não ficam inchadas, nada, essa semana é maravilhosa, por causa dessa progesterona aqui, tá? E notem que o útero da mulher também responde com um aumento da vascularização, porque aqui ela está se preparando justamente para gerar uma vida. Caso, né, esse óvulo não seja fecundado, aí então eu tenho um descamamento da parede uterina, que é justamente a menstruação, tá? Então, esse é o comportamento do ciclo menstrual feminino. Então, as alterações, tanto de libido, quanto de humor, elas estão relacionadas a esses aumentos do estrogênio na maior parte do período e da progesterona no final. Diga. Uma produção, não sei se pode se chamar de irregular, ou uma produção excessiva da progesterona pode aumentar os dias de TPM? Pode aumentar os dias de TPM, sim. Tá? E também, se ela tem um aumento maior de progesterona, ou uma relação progesterona-estradiol menor aqui, ela vai ter um ciclo de TPM maior também, tá? Explica muita coisa. Professor, então quando a gente tá no período menstrual não é muito bom então a gente fazer exame de sangue, né? Porque vai estar tudo alterado.
vai estar tudo alterado. O melhor período para vocês fazerem exame é aí próximo ao período ovulatório, tá? Melhor período. E assim, também relacionado ao exercício físico agora, né? Isso tem uma resposta extremamente individual, tá? O que eu vou falar agora para vocês. Por quê? Tem estudos mostrando que, com relação à força muscular, à hipertrofia muscular e ao desempenho esportivo, não tem alteração em nenhuma fase do ciclo da mulher. Não tem nenhuma alteração. Mas, se eu pego uma mulher que sofre com uma quantidade de cólica grande no período menstrual, ela vai ter uma baixa disposição para a prática de atividade física, isso vai resultar no desempenho dela. Se eu tenho uma mulher que sofre muito com as alterações de progesterona, porque tem mulher que não sofre tanto assim com as alterações de progesterona, mas tem algumas que sofrem mais, eu também vou ter uma baixa disposição de energia aqui nesse período pós-ovulatório, e também posso ter uma queda de desempenho. O período que eu vou ter, com certeza, alta disposição e força é no período pré e ovulatório, né, onde eu tenho os níveis de estrogênio mais altos na mulher, né? Então, essa resposta ela vai ser mais individual, dependendo do período de TPM e de menstruação de cada mulher, tá? Mas, fisiologicamente, não é para ter nenhuma perda, mas a gente sabe que tem outras questões, inclusive sociais, que podem alterar no desempenho da mulher. Beleza? Só que aí, o que acontece? Se uma mulher, ela tem uma vida atleta de alta performance, que ela reduz drasticamente o percentual de gordura dela. O estrogênio é um hormônio que precisa de um percentual de gordura mais alto para ser produzido. Até por isso as mulheres têm um percentual de gordura mais alto do que os homens, né? Eu termino de quebrar um quadro aqui, ó, de um ciclo menstrual normal, que me dá uma ótima disposição de energia e uma boa saúde óssea, porque o estrogênio é responsável por depositar o cálcio nos ossos, tanto na mulher quanto no homem, tá? Por isso que a mulher, quando ela entra na menopausa, que ela tem uma queda drástica nos níveis de estrogênio, as mulheres são acometidas com maior frequência a osteoporose, justamente porque o estrogênio deposita o cálcio lá no osso da mulher, né? Mas isso pode acontecer antes, quando uma mulher é atleta de alto nível e ela perde gordura ao nível de causar uma amenorreia hipotalâmica funcional, ou seja, ela não menstrua mais, ela quebra todo o ciclo menstrual dela, isso pode resultar numa baixa disponibilidade de energia e no aumento da osteoporose. Esse quadro também é encontrado em mulheres que utilizam esteroides anabolizantes androgênicos, né? Ela utiliza testosterona, o que vai causar amenorreia hipotalâmica funcional e vai também desenvolver este quadro aqui negativo nas mulheres. Beleza? Galera? Sem contar a voz grossa, pelo e coisa arada, né, professor? Já vamos falar sobre isso. Ó, eu vou ser honesto com vocês. São 10h23. Eu pretendo terminar esse material hoje aí. Vai mais uns 15 minutos, 20 minutos. Vamos fechar isso aí hoje, porque a gente tem um material para a próxima semana. Eu tinha uma programação para um semestre um pouco mais estendido, a gente reduziu o semestre por causa das mudanças no calendário, e eu preciso fechar o material até semana que vem. Posso tocar em frente, ou vocês preferem que eu grave um outro vídeo e passe para vocês na sexta-feira? Um ponto na média para cada um. Eu posso tocar em frente? Eu topo continuar. Vamos lá? Testosterona, tá? Vamos lá. Características sexuais secundárias masculinas. Esse é o hormônio do homem. A mulher não tem testosterona? Tem, numa concentração 10 vezes menor do que o homem. Ela também precisa da testosterona para o seu desenvolvimento muscular, para desenvolver força, né? Essa testosterona, no caso das mulheres, é produzida numa quantidade pequena lá nos óvulos, né? Mas a testosterona, ela é característica dos homens, que é produzida lá no testículo, responsável pela grande massa muscular encontrada nos homens,
pela quantidade de pelos que os homens têm no corpo e pela voz, né? Pela voz mais grave que os homens têm, né? E também a testosterona é responsável pela espermatogênese, né? Formação do espermatozoide para a fecundação. A testosterona né, um hormônio muito androgênico, ou seja, ela tem um poder anabólico muito grande, né? Por isso que o homem desenvolve massa muscular com uma certa quantidade e facilidade maior do que as mulheres. Então, além de produzir espermatozoide das características masculinas, ela tem uma ação muito grande na síntese de proteína. Então, quando o indivíduo treina, faz treinamentos de força, ele também aumenta a concentração de testosterona, justamente porque ele aumenta o potencial da síntese proteica na célula muscular. Então, o indivíduo que tiver uma baixa testosterona, ele tem problemas em sintetizar proteínas na célula muscular, em desencadear esse poder anabólico nas células musculares, como o indivíduo que tiver uma alta concentração, o que leva os indivíduos a usar testosterona de maneira exógena, né? Você vai ter um poder anabólico maior, vai sintetizar mais proteína e vai construir mais músculo, vai aumentar o poder de hipertrofia. Diga. Qual que é a relação do exercício de agachamento para a produção de testosterona? Existe? Então vamos lá, deixa eu te falar. Olha esse gráfico, esse slide aqui, né? Nesse estudo aí desenvolvido, né, em 2012, que mostrou que quando o indivíduo faz um treinamento aeróbico, né, um treinamento contínuo, de moderada intensidade, ele tem uma queda na testosterona circulante. Por quê? Porque o treinamento anaeróbico, ele não tem uma degradação proteica e uma sinalização celular tão grande que leva à síntese de proteína e, teoricamente, ele tem uma baixa na testosterona circulante. Já o treinamento de força aumenta a testosterona circulante. Então, o indivíduo que levanta peso, né, faz musculação, faz crossfit, é powerlift, é levantador de peso, ele tem um aumento na testosterona, tanto o homem quanto a mulher, tá? Então, para a mulher é bem interessante o fato de fazer treinamentos de força, porque ela vai fazer sinalizações celulares que vão desencadear o aumento da testosterona para que ela haja no aumento da síntese de proteína e na hipertrofia muscular. Por que o agachamento, né, libera mais testosterona, então, Rodrigo? Porque quando eu estou agachando ou quando eu estou fazendo um levantamento terra, o tamanho da musculatura envolvida, no caso, a musculatura das coxas, do tronco, glúteo e tudo mais, é uma musculatura muito grande, né, que vai dar uma grande sinalização celular para o organismo e, consequentemente, vai estimular mais a produção de testosterona. Tem mais relação com o tamanho da musculatura e a quantidade de grupamentos musculares envolvidos no exercício do que propriamente o exercício mecanicamente falando, tá? Respondi a tua pergunta? Sim. Professor, mas essa questão aí do Rodrigo também não tem a questão da melhor da circulação de sangue no corpo, daí melhora a distribuição da testosterona, por conta, tipo, eu não lembro como explicar assim, mas é porque, primeiro, que nem o professor falou, tem a questão dos músculos da perna, por ser grandes, né, e tem a questão da panturrilha e tal, não tem a ver com isso? Para melhorar a circulação em todo o corpo? Não tem a ver, porque um indivíduo fisicamente treinado, ele vai ter uma boa circulação, independente se ele está treinando hoje braço, ele está treinando, ou no outro dia que ele está treinando perna, tá? Então, a testosterona, ela não vai ser estimulada por essa circulação, mas sim pelo efeito do exercício no organismo. Então, ele tem mais a ver com o tamanho do músculo mesmo, com o estresse gerado por esse exercício, do que por essa circulação, tá? Entendi. E graças ao poder anabólico altíssimo da testosterona, os indivíduos utilizam ela como um recurso ergogênico, ou seja, aplicam dela de maneira exógena para colher, então, os benefícios que essa testosterona
pode gerar, seu poder anabólico pode gerar no exercício. A gente viu lá, quando a gente estudou a musculatura, que os níveis de força tendem a ter um platô, né, fisiológico, desde que o indivíduo não use testosterona. Se ele usar testosterona, ele vai aumentar ainda mais os níveis de força, vai aumentar ainda mais a quantidade de músculo, e a testosterona, de maneira exógena, suprafisiológica, ela tem uma reversão de tipos de fibras, as fibras do tipo 2A acabam virando fibras do tipo 2B, então fibras que hipertrofiam mais, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, antes de falar sobre esses recursos, por que a testosterona foi inventada, assim? Ela não foi inventada porque o cara pensou que ia ficar grande com ela, né? Os cientistas, isso no século XIX, já entenderam que o homem produzia alguma coisa no testículo que dava as características masculinas para ele, o aumento de massa muscular, pelo, enfim, né? E naquela época, como tem até hoje, existiam pessoas que tinham deficiência na produção de testosterona, mostravam essa deficiência na produção de testosterona desde criança. Isso leva à curiosidade dos cientistas na época em tentar descobrir qual era a substância, né? E aí ela foi descoberta aí nessa época. Durante um tempo foi utilizado, né? Fizeram muitos estudos com o testículo de cachorro e de porco, né? Quebrando o testículo desses animais e descobrindo então alguns cristais, que é justamente esses cristais que caracterizam a testosterona. E aí, então, eles tentaram utilizar, inclusive em humanos, essa testosterona de animais, viram que o potencial era muito baixo, e em 1930 foi conseguido sintetizar a primeira testosterona. Foi com base na formação química da testosterona humana, ela foi elaborada de maneira sintética, primeiramente para tratar indivíduos que têm baixa de testosterona, para indivíduos aidéticos, que têm uma grande perda de massa muscular. A testosterona tem um grande papel na melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Aí para indivíduos idosos também, que estão acamados e perdendo muita massa muscular, ou até mesmo em situações de você causar uma regeneração da massa muscular, você utiliza essa testosterona, né? Mas é claro que os atletas, ao verem que o uso exógeno da testosterona causava tais efeitos, começaram a utilizar e acabam até utilizando de maneira indiscriminada, né? Então, o que a testosterona faz? Veja aqui, em verdinho, o indivíduo que usou testosterona, né, 6 semanas, e em vermelho, o indivíduo que usou placebo, né? Aumento de peso para o indivíduo que usou testosterona, algo em torno de 2% de aumento de peso, né? Aumento da massa livre de gordura, algo próximo a 4%. Aumento da circunferência do braço, né? Aumento na força da perna e na força do braço. Olha a quantidade, 16% de aumento na força da perna, algo em torno aí de 13% de aumento na força no braço. Graças a esses resultados é que os indivíduos acabam utilizando esteroides anabólicos exógenos, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, essa aqui é a composição química, então, da testosterona que os indivíduos injetam com o objetivo de ficar com físicos como este daqui, né? Mas vamos lembrar que todos eles são ésteres de colesterol, e assim como a testosterona, né, existe uma enzima chamada aromatase, que reverte a testosterona em estradiol, estrogênio, hormônio feminino, e dentro dessa mesma cadeia temos aumento da progesterona. Aí, o que pode acontecer com um indivíduo que utiliza testosterona? Vamos pegar primeiro o homem. Então, o indivíduo tem realmente um aumento na hipertrofia muscular. Como ele está usando testosterona vinda de fora, o corpo dele para de produzir testosterona endógena. E aí isso leva a uma queda da espermatogênese. O indivíduo tem até, inclusive, uma perda de tecido testicular, né? Ele tem uma atrofia testicular. Como
eu tenho um grande aumento de testosterona e essa parte dessa testosterona, ela é revertida em estradiol, o indivíduo pode desenvolver ginecomastia. O que é ginecomastia? O desenvolvimento das glândulas mamárias. Ele fica com tetinha, tá? Ele começa a produzir algumas características femininas. A voz do indivíduo, que é uma voz mais grave, começa a ficar mais aguda, mais fina, como a das mulheres. E os pelos pubianos, que nos homens tem essa característica e nas mulheres tem essa característica, né, os pelos eles passam a ter uma característica mais feminina. Então, isso num curto prazo é o que aconteceria com um homem que utiliza altas doses de testosterona exógena. A médio prazo, o indivíduo vai ficar estéril e justamente pelo desequilíbrio entre testosterona e estrogênio, ele vai ter uma queda na libido, tanto libido sexual quanto libido para atividades do dia a dia. A longo prazo, pode ocorrer o aparecimento aí de alguns cânceres, principalmente relacionados ao fígado, pela metabolização da droga, e à próstata, por uma hipertrofia da próstata, no caso dos homens. E nas mulheres? Bom, nas mulheres, esse não é um hormônio característico das mulheres. Então, se eu utilizo altas doses de testosterona, ela vai ter o benefício da hipertrofia muscular, porque ela participa muito da hipertrofia muscular, mas quando eu aumento a testosterona, eu tenho uma amenorreia, então ela para de menstruar. Como a concentração de testosterona é muito mais alta que do estrogênio, justamente devido a essa amenorreia, há uma atrofia mamária, então você nota que mulheres fisiculturistas, o único volume que ela tem nos seios é porque elas colocaram uma prótese de silicone, elas não têm mais esse seio, porque tem uma atrofia, a voz fica mais grave, né? Então fica falando grosso. Professor, Oi. por que no homem, então, dá ginecomastia e na mulher atrofia? Eu acho que eu perdi nessa parte. Porque assim, ó, a mulher, naturalmente, ela produz muito estradiol e progesterona, tudo bem? Isso natural dela. E ela não produz uma quantidade grande de testosterona. Quando ela injeta testosterona com altos níveis, ela suprime a produção de estradiol. E é justamente o estradiol que faz o quê? Aumento do seio e desenho da silhueta, né? Então, o acúmulo de gordura em volta dos quadris das mulheres é por causa do estradiol. Como eu tenho um aumento grande da testosterona e todo aquele ciclo menstrual que eu falei para vocês, ele é interrompido, eu não tenho mais pico de estradiol, não tenho mais pico de estrogênio sendo produzido na mulher. Consequentemente, eu começo a perder essas características femininas que as mulheres têm, né? Inclusive, se você olhar o quadril de uma mulher que utiliza esteroides anabolizantes, você vê que é um quadril bem pequeno. Ela tem um glúteo bem bonito lá, grande, desenhado, não tem celulite, mas é um quadril pequeno, porque o depósito de gordura em volta do quadril é devido ao estradiol, né? Assim como nas mamas. E como eu não produzo mais estradiol porque a mulher está em amenorreia, ela não tem mais o ciclo menstrual dela correto, então eu tenho essas características mais voltadas para o homem. Entendido? Entendido. Oi. E professor, no caso que o homem, quando ele faz um ciclo de esteroides, ou até de uma reposição hormonal, ele faz o TPC depois, certo? Uhum. Até te perguntar sobre o maca peruana, se realmente ouve falar muito disso daí. A mulher também existe, a mulher também tem um TPC. Não. Para mulher não tem. Para mulher não adianta fazer TPC, porque o que é um TPC? É terapia pós-ciclo, né? Então o indivíduo faz um ciclo de esteroides anabolizantes, depois, quando ele quer parar de tomar, ele faz uma terapia pós-ciclo para tentar reverter justamente esse quadro de efeito colateral aqui, tá? Então, na mulher não adianta fazer TPC, Rodrigo, por quê? Porque eu estou injetando testosterona nela.
E a testosterona não é, se eu diminuir a quantidade de testosterona na mulher, não é um problema, porque justamente ela já não produz testosterona, né? Então, eu tiro a testosterona e aí eu vou demorar um baita tempo para que esse eixo volte a produzir estrogênio e progesterona de maneira correta, para que ela desempenhe o ciclo menstrual dela de maneira correta e tudo volte ao normal, não, porque tem coisas que não voltam ao normal, tá? No caso do homem, assim que ele injeta testosterona em níveis altos, ele aumenta não só o nível de testosterona, como o nível de estrogênio, né? E aí, o que o homem precisa fazer? Quando ele tira a testosterona, ele para de fornecer testosterona para o corpo, mas o corpo dele já fez adaptações para parar de produzir também. Só que o estradiol não baixa. Quando o indivíduo para de usar a testosterona exógena, o estradiol continua alto. E aí que está o problema. A TPC é justamente para tentar controlar a quantidade de estradiol e estimular o corpo a voltar a produzir testosterona. A maca peruana, ela é interessante não para indivíduos que fazem o uso de esteroides anabólicos. Para indivíduos aí que querem apenas tentar dar uma aumentada no nível de testosterona, ela parece ter algum efeito, mas ela tem mais efeito na libido do que propriamente na testosterona, tá? Eu digo assim, em questão de TPC para o homem fazer. Depois parou de É tomar. mais. Ele resolve? Ajuda? Não, não. É mais interessante você controlar apenas o estradiol do que estimular. Se você quiser realmente estimular a tua aumento da produção, você usa o HCG. No HCG, sim, ele vai estimular o aumento da espermatogênese e vai estimular as Então, células de resumindo, Regg. Oi? resumindo, o homem que faz um ciclo possivelmente pode reverter, fazer o organismo voltar a produzir testosterona. Já a mulher, fazendo um ciclo anabólico, vai desregular e dificilmente vai voltar ao normal. Isso? Não, ela volta ao normal, ela volta ao normal. O que eu quero dizer é o seguinte, Rodrigo: uma mulher, um homem também, um homem que desenvolve ginecomastia, se ele parar de tomar, a ginecomastia vai continuar lá. A voz do homem que alterou vai continuar lá. A voz da mulher que alterou vai continuar lá. Agora, olha isso daqui, ó. Hipertrofia clitoriana, chamada de clitoromegalia, que é o quê? Aumento em até 5 vezes a massa clitoriana. Ou seja, a mulher desenvolve um pipizinho lá. E aí, isso aí pode tirar a testosterona que não vai voltar ao normal. Esse pipizinho vai continuar lá para o resto da vida. Entende? Então, alguns efeitos colaterais, eles não vão ser revertidos. A mulher vai voltar a menstruar, ela vai voltar a produzir estrogênio e tudo mais, vai bagunçar o corpo dela de um jeito absurdo, mas ela vai voltar a produzir. Assim como o homem também pode. Tudo depende da quantidade de droga que foi tomada e o tempo que essa droga foi utilizada. Beleza, professor. Nas mulheres também causa esterilidade e libido e, além do fígado, o aparecimento de câncer tanto na mama como no ovário. Beleza pura? Galera, mais duas coisas só. Rins. Os rins produzem eritropoetina, EPO. A eritropoetina é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos. Anotem aí, formação dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio no nosso sangue. Então, inclusive, a testosterona é responsável por aumento dos glóbulos vermelhos no sangue. E quando o indivíduo está na altitude, eu tenho aumento da eritropoetina para que, como o ar é mais rarefeito, eu preciso aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos para o transporte do oxigênio. E a gente produz um hormônio análogo do opioide, né? Então, tem indivíduos que se drogam com drogas opioides, né, para ficar loucão, como a heroína, a morfina e a codeína, que tem sinais do quê?
de analgesia, de sonolência e de euforia, né? De cada droga aí tem o seu jeito. Por exemplo, a heroína causa analgesia e euforia, a morfina causa analgesia, um pouco de sonolência e uma quantidade de euforia, e a codeína causa analgesia e sonolência, né? E o que nós, né, seres não drogados, podemos utilizar com aspectos de analgesia, sonolência e euforia? A beta-endorfina, a famosa beta-endorfina, e que é produzida em exercícios com intensidade mínima aí de 55% no VO2 máximo, e é aquele hormônio maravilhoso que você termina o exercício e você se sente bem, você se sente feliz, você tem uma sensação de bem-estar, você fica eufórico, você aumenta o teu poder de criatividade, você está analgesiado após a atividade física, graças ao efeito da beta-endorfina. E assim como os hormônios opioides que a galera usa para ficar loucão, a beta-endorfina acaba sendo também, digamos que, o hormônio do exercício que vicia o indivíduo, né? Quando você faz atividade física e se sente bem e não quer parar nunca mais de fazer atividade física, porque aquela sensação te faz bem, te deixa produtivo, e você quer fazer mais e mais exercício físico, cada vez mais e cada vez com intensidades mais altas, né? E a resposta... É por causa da endorfina, então, tipo, quando a gente faz um exercício de manhã, que parece que o dia rende mais, assim, que é melhor? Exatamente. Por causa dessa beta-endorfina que você termina o teu treino ali logo pela manhã, e aí você quer fazer um monte de coisa, porque você está analgesiado, você está com uma sensação de euforia, de bem-estar, né? Além, lógico, da ativação das catecolaminas, que também tem uma certa influência na tua atividade metabólica, mas a beta-endorfina é o carro-chefe, o principal, que vai te dar essa sensação aí de bem-estar e de vontade de produzir mais coisas no teu dia, né? E vejam que interessante, um dos motivos de a gente falar que a atividade física vicia e o indivíduo quer treinar cada vez mais e cada vez mais pesado. Em azul, a gente tem indivíduos destreinados. Vejam que indivíduos destreinados em atividades físicas mais intensas aqui, então passando dos 65%, eles produzem mais beta-endorfina do que indivíduos treinados, né? Então, o indivíduo destreinado vai fazer uma atividade física com uma intensidade aí já de moderada a alta, ele vai ter uma grande sensação de bem-estar e de euforia e de analgesia, né? O que leva um indivíduo treinado a querer sempre intensidades mais altas para que ele consiga liberar mais endorfina, para que ele consiga colher os benefícios dessa sensação de bem-estar. E às vezes o indivíduo bem treinado está passando por um treino em si que a intensidade é mais baixa, ele vai terminar o treino e não vai ter essa sensação. Por isso que ele não gosta de treinar com intensidades tão baixas, porque a produção de beta-endorfina dele é muito baixa e ele não sente essa sensação de bem-estar e analgesia. Alguma dúvida? Tem alguém aí ainda? Estamos. Estão todos aí? Firmes e 25 fortes? pessoas Aí, firmes. O preço Estamos de aqui. qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. E acho que não precisei nem de exemplo, né? São 10 para as 11. Por mim, eu ficava a madrugada inteira falando aqui. Para mim, vale a pena trocar muita vida por isso, por estar com vocês, Professor, passando um pouquinho do que eu sei. Eu- Diga! eu acho que essa aula chegou nesse horário aí porque é muito pouca aula de fisiologia. Tinha que ter mais aulas durante a semana.